Oi, gente, vou continuar aqui, né? Infelizmente, assim, eu falei que não dá tempo. Com a Ana Patrícia foi a mesma coisa. Eu já estou até pensando em fazer uma outra live com ela, porque hoje realmente não dá tempo. Uma hora só, minha filha. É Já muito é. rápido, né? A gente fala É, muito. a gente fala muito. Mas aí, vamos dar Enfim, eu continuidade, tava falando então. sobre posicionamento, né? Que, Sim, que a gente também não pode ficar reclamando só do conselho ou ficar reclamando que não tem emprego se a gente não tá lutando por um país melhor num todo. Porque quando estiver melhor para todo mundo, vai estar melhor para os bibliotecários, sabe? Então, às pois vezes, eu é, é tudo percebo umas holístico, né? discussões sem sentido, assim, egoístas, sabe? Ai, não tem emprego para mim, então tá tudo horrível. Mas tá tudo ruim, assim, para todo mundo, né? Não é só para os bibliotecários. É num geral. Exatamente. E, assim, é lógico que eu entendo que você expor seu trabalho na internet, você produzir conteúdo, ele não vai salvar a pátria, Sim, né? Eu claro. tenho isso muito esclarecido, assim, na minha mente, mas eu acredito muito que a questão da visibilidade, ela pode surgir, pode contribuir a partir do momento que você se expõe, que você se Sim, torna visível. E é tudo uma cadeia de acontecimentos. Você se expõe, você mostra o seu valor, você fala do seu trabalho, e aí as pessoas vão começando a ver como que é importante ter um bibliotecário nas instituições, até não só em bibliotecas, também a parte uhum, de gestão da informação, de compliance. Quantas vagas não tem aí, né? nessa, exatamente. nesses setores. E, e aí, a partir disso, mudar. E não é da noite para o dia, né, Thalita? A gente tem que ter isso Não muito é, claro. não é, mas assim, uma das coisas que eu mais gosto, assim, no trabalho de produção de conteúdo é o feed. Opa, meu celular caiu. É o feedback do tipo assim, muita gente me manda mensagem falando que, poxa, eu vi você falando sobre tal coisa, aquilo me deu coragem para falar sobre uma ideia no meu trabalho, ou para me expor de alguma forma que eu tinha vergonha, ou para começar a estudar, porque aí eu vi que não é impossível. Porque tem muito isso, né? As pessoas acham que você precisa de uma vida perfeita, que você tem que ter canetas coloridas, para você estudar e passar numa prova, assim, uma coisa É. simples. Aí eu sempre Tudo falo, gente, instagramável, tem que ser tudo tudo. instagramável. Ou então, assim, ah, não, porque você é muito inteligente, sabe? Você é surreal. Aí eu sempre falo, gente, eu sou normal, sabe? Já Eu sou tive, fácil, né? já fui reprovada, né, em várias coisas. Mas eu me considero muito mais esforçada do que inteligente, que aí também é uma outra categoria, né? Às vezes a gente quer tanto fazer que a pessoa que talvez tenha uma facilidade não tá com a mesma gana. Eu acho que é isso, o tesão de fazer, o tesão de poder produzir, de ter esse feedback, isso faz toda a diferença. Verdade. Acho que a questão do propósito, ele é muito importante por conta disso. Se você não tiver propósito naquilo que você está fazendo, você desiste. Sim. É isso, se for só Então, pelo dinheiro, do tipo, ah, eu quero só ganhar dinheiro com isso daqui. Aí você vai fazer uma época, aquilo vai te encher o saco e você vai parar, sabe? E aí, ok exatamente. também, porque não necessariamente tudo que a gente vai fazer tem que ser para sempre, sabe? Ou então tem que gerar sempre frutos da mesma forma. Às vezes você pode se aventurar de uma outra forma, fazendo algum outro tipo de conteúdo, algum outro tipo de trabalho, ou até levando isso, sei lá, para uma consultoria, né? Uma coisa mais profissional. E pegando esse gancho aí, eu queria te perguntar uma coisa, das N perguntas que eu tenho aqui. Quais foram as portas que se abriram para você depois que você criou o Santa? Assim, fora o concurso que você passou, né? Que é uma Uhum, que veio, que a história acaba se misturando, né? Mas sim. a partir do Santa, quais foram as portas que se abriram assim, para você? Teve esse convite do Class Cursos, que foi muito importante, como eu comentei com você. Eu Uhum. também acabei conhecendo muitas pessoas que eu acho que eu não teria esse acesso, né, de forma mais simples. Eu comecei a ser convidada para ir em lugares, isso também foi bem legal, porque aí as pessoas querem falar ou sobre concursos, ou sobre marketing também, sobre empreendedorismo.
Já fiz palestra no evento, né, do FIEB, que é o Fórum de Empreendedorismo da área. Também acabei tendo convites para dar aulas, fazer parcerias. Então, já aconteceu, tipo, de empresa que tem um software. Aí eu queria dar um curso num lugar, aí essa empresa fez uma parceria comigo. Então, são tipos de coisa que eu não conseguiria se eu não tivesse um pouco de visibilidade, né? Mas eu ainda acho que dá para ter outras, pelo que eu acompanho. Eu acho que não é porque nós somos bibliotecários que a gente também tem que ficar naquela, é porque é um público muito pequeno, isso nunca vai dar em nada. Mas, cara, a gente acaba atingindo muito mais pessoas do que imagina. Esse ano eu fui no CBBD, porque eu também curto, né, participar dos eventos, principalmente, que é o meu tema de pesquisa. É. Nossa, foi uma loucura, assim, tipo, muitas pessoas falaram comigo. Eu acho que o fato de eu ter começado a trabalhar mais a minha imagem com as fotos, né, com os textos, também as pessoas começaram a criar uma outra relação de proximidade. Então, essa forma da pessoa me reconhecer, do tipo, poxa, eu acompanho o que você faz, acho muito legal. Isso também são portas que se abrem, né? Porque você acaba fazendo um contato, você vira um colega da pessoa mesmo sem querer. A É, a Rose está falando aqui. Ano passado eu fui para o UFG, né? A Federal de mas de Goiânia, Goiânia. para fazer uma palestra no Dia do Bibliotecário, da Semana do Bibliotecário. Foi muito legal. A gente estava fazendo, também falando sobre marketing. Então, eu tive umas oportunidades muito bacanas. Esse ano, né, fiz uma palestra na USP. Aí eu fiquei muito brincando. Eu falei, gente, vocês podem me chamar todo ano, porque eu achei muito legal. Então, tem sido muito bom. Estou tentando aproveitar, né, as oportunidades. Fiz live com o Gustavo esse ano também, estou fazendo com você. Então, assim, todo mundo que trabalha com Bíblia na internet acaba que tem um coleguismo, querendo ou não, É, porque a gente está porque sempre publicando, né? e acaba que a gente contribui um com o trabalho do outro, né? Porque mesmo pessoas que estão no mesmo nicho que você, é, o que, assim, na minha área é mais difícil, né? Mas existe também. Só que a gente, em vez de ter esse clima de concorrência, eu Uhum. acho que essa questão da gente agregar, da gente se unir mesmo para dar mais visibilidade à área, ela vai além, é um propósito além do que Sim. da concorrência, né? Você fazer parcerias com outros bibliotecários e dar visibilidade e, e você também apresentar a sua experiência para outras pessoas, trazer outros bibliotecários para contar, né? Na verdade, o propósito dessa live é exatamente essa, é mostrar que existem pessoas que já estão aí, já caminhando já há bastante tempo como você, mas também tem pessoas que estão começando agora e não tem tanta visibilidade, mas que está todo mundo no mesmo caminho, assim. Não, com Só estamos em certeza. altura diferente. E também é isso, eu acho que ainda tem espaço. Acho que podem surgir mais umas 10 Thalita que tem espaço. Tem Porque espaço. as pessoas. E nunca vai ser igual. A pessoa pode falar sobre o mesmo conteúdo, que ela sempre vai trazer um toque diferente, uma dica diferente. Então, isso daí eu fico muito tranquila que eu posso continuar sendo do jeito que eu sou, né? Fazendo o conteúdo do jeito que eu faço. Porque mesmo que a pessoa faça um trabalho parecido, nunca vai ser igual, né? Nunca vai ser. Então, isso daí a gente pode ficar despreocupado, que pode surgir. E é bom para a área também, né? Ter essa coisa toda. E eu queria falar uma coisa que na época da faculdade, eu amava o Bibliotecário Sem Fronteira. E aí Nossa, não, gente, eu eu adorava. lia o blog deles, tipo, todo dia. Então, eu era muito fã do Morano Barros, do Tiago, das pessoas que sempre publicavam lá. Isso, assim, eu na faculdade, não era ninguém. E aí, depois, quando eu fui me formar... Aí, tá, né? Aí conheci o Tiago primeiro, num evento.
E eu achava que o que eles faziam era sensacional. Aí uma vez tipo, ano passado, o Moreno começou a me seguir. Aí ele mandou uma mensagem assim, Thalita, sou seu fã. Aí eu quase chorei, porque eu falei assim, garoto, eu sou seu fã. Que isso, não, você não é meu fã, não. Eu que sou sua fã, querido. Pelo amor de Deus, Então, cai duro aqui. então assim, nada é aquilo. Se eu enxerguei mais longe, né? Porque eu me apoiei no ombro de gigantes. Tipo, eu só comecei a me interessar tanto assim por internet, conteúdo de bibliotecário, porque já teve um grupo de bibliotecários antes de mim, né? Que começou a produzir conteúdo do jeito que existia na época, que era Verdade. formato de blog, e que eu acho que tudo que eles fizeram ali é muita inspiração ainda para essa nova geração, né? Que eu posso considerar que nós somos uma geração próxima. É, Então, eu sempre fui muito fã deles e do Gustavo, né? Também eu li o Gustavo de cabo a rabo, fiz o curso dele e eu acho que ele tem muito mérito de ter sido desbravador dessa coisa do concurso. Pô, realmente ele foi um precursor aí desse tema dentro da produção de conteúdo em Bíblia, né? quando você tinha muita pouca coisa É. de material. Então, o que ele fez realmente abriu muitas portas e também me deu um norte, tipo, como que eu vou começar a fazer essa apostila, como é que eu vou começar a fazer esse curso, né? Era muito importante ter alguém que já tivesse naquela posição. E eu lembro que eu Acaba sendo mandei. uma referência, principal referência, né? Sim, com certeza. E eu lembro que eu mandei mensagem pro Gustavo, assim, quando eu fui fazer o meu primeiro curso. E ele me respondeu super de boa, falou sobre algumas coisas. Então, assim, entre nós também nunca teve uma rivalidade, ele nunca me encarou como uma pessoa que, ai, tá roubando meus alunos, sabe? Sempre foi um coleguismo bacana. Mas aí eu quis exaltar que eu já fui fã de pessoas que faziam conteúdo de biblioteconomia na internet. Hoje, É, né, sou colega da maioria, a gente curto foto das crianças e assim, as coisas vão acontecendo. Mas é para naquela além época, do. não, naquela época para mim ainda era uma coisa muito distante, né? E principalmente porque, por exemplo, eu lembro que eles publicavam muita tradução. Em inglês nunca foi meu forte, então eu achava o máximo. Meu Deus, que bibliotecários inteligentes. A gente fica se inspirando, assim, a gente olha o trabalho do outro e realmente tem uma admiração, né? Isso é legal, cara. É um sinal de humildade também, porque Não, com a gente certeza. vê que nós temos nossos méritos, mas também cada um tem sua limitação. Então, a questão que você estava falando sobre cada um contribuir da sua maneira, um vai assim preenchendo a lacuna do outro e acaba que todo mundo que gosta de um determinado nicho, ele segue todos eles porque quer ter assim, um denominador comum ali, né? Sim. E, Não, e eu acho também que a gente tem que fazer o que é possível, né? É óbvio que a gente queria fazer a revolução, né? Comunista, mas não vai rolar por enquanto. Porque assim, eu já recebi críticas do tipo, o que você fala, será que dá para fazer? Será que dá para botar em prática? Uma vez vieram me falar assim, não, porque a gente devia mobilizar a sociedade civil. Aí eu falei assim, olha só, eu estou fazendo o que eu posso. Quando você mobilizar a sociedade civil, você me chama, porque aí eu vou lá te ajudar, entendeu? Porque também é muito isso. Quem se expõe acaba como se a gente tivesse que levantar todas as bandeiras, né? Fazer todas exatamente. as revoluções da área É, como se fosse uma obrigação, que não é. Não pode se tornar, entendeu? Tem que ser exatamente. realmente o que a gente acredita. Eu acho que tem que ser um fluxo. Eu acho que não pode ser uma obrigação. Eu vou falar sobre esse assunto porque tá super em voga e assim, você nem acredita naquilo, ou você nem defende aquela bandeira. Isso é muito complexo também. Pra gente não se perder, né? No que tá É, fazendo. verdade. E também a questão da autorresponsabilidade, né? Que se você escolheu a biblioteconomia,
Acho que no primeiro período a gente já fica sacando Qual vai ser, sobre né? qual vai ser. Então, você, assim, se você decide continuar, você sabe que você também tem que ter a autorresponsabilidade de contribuir, não Sim, só sugar. Porque acontece também de você ver várias pessoas querendo participar ali do seu conteúdo, de querer consumir aquilo que você está passando, a sua mensagem, mas a pessoa não quer sair, não quer partir para a ação. Então, fica difícil você inspirar quem realmente não está afim de contribuir. E as pessoas exato. acham que a gente tem que fazer o trabalho todo. Não, você Muitas das quer ver vezes a gente uma, ensina a pescar, né? Mas não entrega o peixe, a pessoa que tem que quer, fazer, né? quer ver uma situação que acontece muito quando, sei lá, a prefeitura tem um edital com valor muito baixo. Aí as pessoas começam a me mandar mensagem, a comentar que é um absurdo esse salário, que eu não deveria ter divulgado, que eu deveria estar lutando para que oferecessem um salário melhor. Eu fico, gente, que distorção, né? Como se um trabalho de divulgação, assim, o fato de eu me posicionar na área, me desse algum poder para lidar com aquilo. E aí eu lembro que eu escutei tanto isso que eu falei, bom, eu vou fazer uma postagem para explicar como que acontece esse negócio de sindicato, de base salarial, para as pessoas entenderem. E aí eu fiz assim, um levantamento explicando que prefeitura não precisa seguir o piso, né? O piso que a gente tem é pelo sindicato e é para as empresas privadas. Então, pela legislação, a prefeitura ela vai pagar o que ela puder, o que tiver lá nos cofres, né? Pelo cálculo que eles fazem. Por isso que tem prefeitura que paga 5 mil e tem prefeitura que vai pagar 1.500. Não é Não o tipo de menos. coisa. É óbvio, o conselho pode mandar uma cartinha, mas quem vai lutar por isso é o sindicato. Então, muitas Exatamente. vezes, tem uma confusão de conceitos, de conteúdos pelos bibliotecários que eu fui percebendo que também precisa ser suprida. Não só de concurso para você passar numa prova, mas para você entender a sua área. O que você está reclamando? Com quem que você está reclamando? Né? Como você vai reivindicar o que você acha que deve Exato. fazer, né? Não é que não É, possa reclamar, é que eu acho que tem que reclamar de uma forma efetiva. Porque aí o que eu gosto de pontuar? Você está reclamando sobre o salário, sei lá, da prefeitura X, mas quantos bibliotecários tem no sindicato daquele estado? Será que tem sindicato lá? Sabe? Será que os bibliotecários estão mobilizados? Porque, por exemplo, a prefeitura de Vitória abriu 41 vagas, Vitória não, Vila Velha, abriu 41 vagas para bibliotecário, que foi uma luta de anos dos bibliotecários daquele estado. Então, pô, você vai pagar um salário de 1.900 que pode ser ruim, mas pelo menos as vagas foram criadas. Porque o exatamente. problema é estrutural. Você precisa ter o cargo de bibliotecário na estrutura do governo, se você quiser que tenha o concurso, entendeu? Então você não tem que reclamar só do salário, você tem que lutar para que o governo Pela perceba que tem que ter vaga. biblioteca, para que o governo perceba que tem que ter bibliotecário e para que ele abra o concurso. Aí depois você vai lutar para que seja um Pelo salário, salário. entendeu? Que aí as pessoas se pegam numa coisa muito pequena. Então eu fui percebendo isso e também fui falando, bom, eu acho que eu posso simplificar esse conteúdo para as pessoas se informarem, né? Santa Biblioteconomia também é informação. É verdade, você identificou uma demanda, né? E que nem uma demanda, assim, né? Porque não foi explícito que as pessoas precisavam dessa informação, mas você identificou essa lacuna, né? Pelos feedbacks que eu recebia, do tipo, poxa, por que você está divulgando essa vaga? Gente, porque é uma vaga. Pode não ser boa para você, pode não ser o que você espera, mas talvez para alguém vai ser, né? Porque a Com gente também tem certeza. muito isso. Então eu acho que tem muita coisa para fazer ainda. Tenho várias ideias desse tipo, assim, para explicar, e também isso me leva a buscar, né? A conhecer melhor para poder passar isso para frente. Porque às vezes são assuntos que eu nunca tive muito contato, mas aí eu posso conversar com alguém que trabalha com aquilo, igual você está fazendo, tipo, trazer uma live para conversar sobre, para também dar visibilidade para o trabalho de outros colegas, Com né? certeza. A gente começou uma categoria lá no Santa, que é de experiências fantásticas. Aí teve a Priscila, que foi a primeira,
que ela conseguiu, esse ano, ela foi no congresso da IFLA, que é uma coisa que pode parecer muito abstrata, né, para a maioria dos bibliotecários do Brasil. Assim, você ir no congresso que é na Europa, que é numa outra língua. Então, ela fez um relato muito bacana de como é que foi isso para ela. E a gente publicou. E aí eu acho isso importante, primeiro, para que outros bibliotecários enxerguem que é possível, né? Que ela não é que uma isso se pessoa... torne tangível, né, para outras pessoas. Exato, que ela é uma pessoa normal, que ela foi, né, viveu aquela experiência, porque eles ficam pensando, nossa, mas a pessoa é incrível, a pessoa tem o inglês fluente. E aí ela foi desconstruindo isso, assim, olha, é assim que funciona, tem espanhol as palestras, e eu cheguei lá assim, assim, assado, e a FEBAB me ajudou. Então, assim, mostrando o caminho. Aí agora a gente vai lançar um outro relato, spoiler, que é de uma bibliotecária da Ana Virgínia, que ela foi selecionada. Ai, agora eu não vou lembrar o programa, mas é de bibliotecas públicas. Ela foi para Costa Rica participar de um treinamento por Nossa, conta que desse sensacional. projeto. Então, sensacional. Aí eu pedi também para ela fazer um relato, a gente vai postar em breve. Então, a minha ideia também é isso, assim, conseguir fazer o Santa ser um canal de comunicação para que os bibliotecários entendam até onde a gente pode chegar. Porque às vezes a gente nem consegue, né, vislumbrar, Conceber é verdade. conceber. Eu conheço uma outra bibliotecária que está conseguiu uma bolsa na Alemanha, está lá, acho que é 1 ano que ela está pesquisando. Então, assim, eu até vou comentar com ela para fazer um relato também, porque são coisas palpáveis. Mas, se eu não me engano, elas saíram no Bibliô, que também é um projeto muito legal, Não, de outra divulgação, referência. que é outra referência da área. Aí é claro, mas, sei lá, de 1.000, 2 vão conseguir fazer um negócio desse. Gente, mas que bom que tem 2 pessoas fazendo, entendeu? Que estão indo para outras áreas, levando a nossa biblioteconomia para um outro patamar, assim, criando novos vínculos. Porque uma coisa que me incomoda muito, a gente aqui no Brasil não sabe o que acontece na biblioteconomia da América do Sul, Fora sabe? daqui. A gente olha para a Argentina, para o Uruguai, que são países que são nossos vizinhos, a gente tem muita pouca noção de como eles tratam a biblioteconomia ali, sabe? Então, isso também é um assunto que me interessa muito, conseguir ter essas visões diferentes do que é ser bibliotecário, como aquele outro tipo de sociedade lida, né, com as bibliotecas, porque é muito fácil a gente ir para uns Estados Unidos da vida ou para a Europa e ficar encantado, né? Como eles valorizam as bibliotecas, como eles Pois é. valorizam as coisas. Só que é uma outra forma de entender, né? Como é que a gente vai conseguir evoluir a nossa forma de pensamento para talvez chegar nesse ponto? Ou será que a gente vai A conseguir gente precisa, construir uma outra forma, né? a gente precisa sair da caixinha daqui, né? Da caixinha do Brasil. A gente precisa pesquisar, precisa Sim. analisar, precisa observar. E Então, principalmente quem é servidor público. Por quê? Às vezes a pessoa acha que ela passou num concurso que a vida dela acabou. Acabou no sentido de desafio, né? Não, eu vai passei, acomodar. então agora eu vou acomodar, eu vou cuidar dos meus filhos e vou fazer mais nada. Ok, a pessoa pode, né, fazer isso. Mas eu fico pensando, gente, você estudou anos e anos para ficar assim, olhando para o teto depois, sabe? Então, acho que mesmo que a pessoa não queira, óbvio, se expor na internet ou fazer qualquer outro tipo de coisa, mas eu acho que tem tantas ações que podem ser feitas de forma discreta, de forma pontual, que vão dar mais sentido, né, para aquele trabalho, para sua mão É, de obra, para você não ficar se sentindo frustrado do tipo, eu estudei tanto, eu ganho um salário bom, mas eu não sou feliz no que eu faço, porque aí você perdeu aquela ligação, né, que fazia exatamente. sentido. E você para de contribuir também para a área, né? Porque você está querendo que a biblioteconomia cresça, mas você fica estagnado. Eu acho que se a Isso. biblioteconomia hoje, eu não estou dizendo que ela está estagnada, mas ela chegou num nível que se a gente não fizer algo hoje para divulgar a área, para valorizar, daqui a uns anos a gente vai se perder, sabe? Sim. Infelizmente, a gente tem que ser realista nesse ponto. Mas isso tem que partir das autoridades? Não, isso tem que partir de cada bibliotecário. Na vida profissional de cada bibliotecário, você É no se empenhar. pequenininho. Exatamente, é no pequenininho que você enxerga a mudança no macro, né?
Não, Então, e Mayara, eu acho que, para começar, é do jeito que você se coloca como bibliotecário, entendeu? Do tipo assim, eu sou bibliotecário, eu trabalho com X, Y, Z. E não, ai, que droga, eu sou bibliotecário, sabe? Porque eu não tinha outra coisa para fazer, entendeu? Isso já faz toda a diferença. Como que a sociedade encara a gente, é né? verdade. Acho Você que ficar falta com uma a síndrome terapia de vira-lata. coletiva. É. Síndrome de vira-lata para mim, eu acho que é a pior coisa. Eu estava conversando com a Fê da Mente Brava também sobre isso, porque eu acho que ela faz um trabalho legal de divulgação e de representatividade. E a gente conversa muito sobre isso também, porque bibliotecários têm uma síndrome de vira-lata que não dá para entender, assim. Quando eu entrei na Sim. biblioteconomia, eu faço parte do grupo que entrou de sopetão. Já estava em concurso, eu gostava de ler, falei assim, pô, então vou fazer isso aí, vamos ver o que no que dá, porque minha primeira opção era engenharia ambiental, olha só, nada a ver, né? Mas Tudo, eu né? botei biblioteconomia, eu até entraria em engenharia ambiental, mas só no segundo semestre, mas eu falei assim, não, Tá, cara, acho que eu vou fazer isso aqui, tá porque eu gosto muito vendo? de ler. No primeiro período, eu falei assim, gente, eu me encontrei, esse aqui é meu mundo, eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida. É uma profissão super, assim, necessária, porque eu gosto de coisas, assim, que realmente são úteis, né? Palpáveis. E você vê assim, caraca, a gente está em plena era da informação e a gente, estou me formando como profissional de informação, então, caraca, tem muita coisa para ser feita, peraí, vamos fazer, vamos acontecer. Sim. Então, em momento nenhum, me arrependi de ter feito biblioteconomia e sou apaixonada na área até hoje. Só que a gente esbarra com isso até mesmo dentro da academia, né? Professores que se sentem. Porque a área. Gente, eu já escutei muito professor falando mal. E eu não consigo entender como que essa pessoa dá aula numa área que ela acha que realmente está acabando. Eu não consigo entender isso. Cara, e assim, eu acho que a academia, ela tem um problema muito sério, que são professores que nunca trabalharam. Porque a pessoa tem uma visão totalmente elitizada, assim, e estereotipada da prática. E aí ele Exatamente. passa isso para os alunos. Porque ele nunca teve, assim, na linha de frente de um balcão, catalogando, lidando com um fornecedor, enfim. E também é isso, também tem muito professor que não é bibliotecário É verdade, a Jéssica acabou de falar isso e agora. que não se preocupa em entender para que aquele conhecimento vai ser usado pelo bibliotecário. Porque, olha só, lá na FRJ, onde eu me formei, o curso é FRJ, Biblioteconomia e Gestão de Informação. Gestão de unidade de informação. Então, metade do curso tem a parte administrativa. Então, tem matérias de administração, planejamento, marketing, contabilidade, psicologia, enfim, essas coisas. Para você poder, entre aspas, gerir qualquer tipo de unidade de informação. Eu tive uma professora de contabilidade que veio, né, lá da escola de contabilidade do FRJ, A e no FAQ, primeiro né? dia de aula, ela chegou com uma folha impressa da Wikipédia, escrevendo o que era o bibliotecário. Aí ela falou assim: olha, gente, eu não faço a menor ideia do que vocês fazem, do qual é o curso de vocês, mas eu imprimi isso daqui e eu quero que vocês me falem se é realmente isso. Porque eu quero entender para que vocês vão usar a contabilidade. Agora você imagina se todos os Como é que a pessoa vai professores. dar aula? Como é que a pessoa vai dar aula sem saber, gente? Mas eu achei que esse exercício que ela fez foi muito importante. Porque se ela chega querendo dar uma aula como se fosse na contabilidade ou num curso de exatas, seria totalmente diferente, entendeu? Aí a gente explicou para ela que a gente estava se formando para poder gerir uma biblioteca, né, ou qualquer unidade de informação, e o que a gente precisava era de uma noção básica de contabilidade para poder ver relatório, lidar com outros profissionais. Ela falou assim: entendi. Então eu vou fazer um curso básico para que vocês entendam. Então, esse tipo de troca não é todo professor que tem essa humildade de admitir que ele não, Que não não sabe sabe, é exatamente, verdade. sabe? Então, eu acho que se os caras que não são bibliotecários começassem a se questionar para que eu estou ensinando lógica,
Para que eu estou ensinando psicologia, administração, Estatística. estatística para um bibliotecário? Isso daí acho que já ia mudar tudo, né? Porque, por exemplo, lógica é o tipo de matéria que eu fiz no segundo semestre da faculdade. E eu não conseguia entender de jeito nenhum para que eu ia usar aquele conceito. Eu só fui entender isso quando eu comecei a estudar para concurso, que aí eu fui estudar classificação, que aí eu entendi, né, que Ranganatha se baseou lá nos filósofos. E aí a lógica faz todo sentido por conta das categorias. Mas isso não é Exatamente. explicado, né? Pelo menos eu não tive esse panorama Só de. foi fazer sentido depois. Não, quando já estava formada já, para eu conseguir entender como é que aquilo funcionava. Isso também é uma demanda que eu observo muito. Pessoas que se formam e que têm a sensação de que não sabem nada, né? Da biblioteconomia, do fazer e etc. A Débora está falando aqui, né, que ela também passou por isso lá na UFRJ, do professor de contabilidade, falando isso de não saber o que estava fazendo ali. Mas, Sim. na verdade, foi o que a Thalita falou. Eu também tive essa resistência no início, mas depois realmente fez sentido. A pessoa, quando ela fala que ela não entende, ela está tendo humildade de, de falar, né, de se mostrar vulnerável e falar assim, olha, realmente eu preciso entender primeiro qual é a necessidade de vocês, para depois eu chegar com Sim. um conteúdo aqui, com matéria para dar e poder contribuir de alguma forma com a sua formação, né? Não, e é um pouco do que a gente faz produzindo conteúdo, né? Assim, pergunta assim, o que vocês querem saber, qual é o assunto que vai ser de mais interesse, para poder fazer uma coisa direcionada. Então, Exatamente. talvez esse clique ainda falte um pouco na nossa formação. Eu tenho visto assim, pessoas que estão se formando, entrando na universidade para dar aula, novas, e que estão se fazendo esse questionamento assim, nos grupos, né, de bibliotecários lá do Facebook. Qual é a matéria que você acha que deveria ter na faculdade e não teve? Porque o nosso currículo, ele está passando por uma modificação, né, nos últimos anos. Principalmente Verdade. porque tem muita gente indo para informática, muita gente indo para usabilidade, que são ferramentas que a gente acaba não acessando direto quando está na faculdade. Eu até tive uma matéria sobre arquitetura da informação, né? Eu me formei na UF, no caso. Uhum. E essa matéria ela era dada junto com o pessoal de sistemas de informação. E eu vi que a gente entendia muito melhor do que eles mesmos, né? Porque por conta da questão da organização e de indexação, então a gente conseguia absorver melhor o conteúdo. Então, é uma parte também que a biblioteconomia deveria estar atenta à formação, né? Eu tive uma Uhum. matéria, mas ela não, assim, foi Sim. só uma questão de noção, né? Mas eu acho que também os cursos eles deixam a desejar nessa, nessa parte, né, da informação no ambiente digital, né? Para a gente poder gerenciar isso. Não, mas é claro que a faculdade, eu acho que ela tem que formar a gente, ela forma para academia, e eu acho até que o nosso curso forma bastante para o mercado de trabalho. Tem essa visão tecnicista, né? Do tipo, você vai É, sair e vai trabalhar. Mas não é papel da faculdade te ensinar a passar num concurso, porque também as pessoas vêm muito com esse questionamento. Eu falo, não gente, é. a faculdade não é um pré-concurso, né? Você tá ali para você aprender o que é a profissão, como que você vai atuar. Outra coisa que me perguntam muito, quando que eu começo a fazer provas? Eu sempre falo, gente, tem que ser no final da faculdade para você poder aproveitar essa faculdade, as oportunidades, né? Fazer estágio, fazer iniciação científica, ir nos congressos, ir nos eventos. Porque senão a pessoa entra numa neurose de querer fazer prova, sei lá, no começo, no segundo período, e aí ela não aproveita a faculdade, né? Ela acha que aquilo ali realmente é uma Porque maratona. e é uma experiência tão maravilhosa, né? Assim, eu não, eu digo que
Eu aproveitei no sentido de aprendizado. Eu aprendi muito, eu contei com pessoas maravilhosas na minha trajetória, assim, tanto professores quanto colegas de curso. Inclusive, uma delas está aqui, que é a Lívia Fernandes, está assistindo a live. Só que é, eu aproveitei muito nesse sentido, em questão também de estágios e tal. Só que eu vi que pessoas assim, elas, ao mesmo tempo que elas estavam focadas no mercado de trabalho, elas acabaram deixando um pouco essa experiência de lado. Aí ela botou um coraçãozinho, olhinho, coraçãozinho. Deixaram essa experiência de lado, de viver esse momento. Eu acho que ele é importante, inclusive, para a sua formação como profissional, né? Sim, também acho. Então, então, é importante que a gente aproveite cada segundo da nossa formação para poder depois ter uma perspectiva melhor no mercado de trabalho. Mas E deixa eu te também perguntar porque. só mais uma. Pode falar. Fala. Não, Não, eu pode ia falar. falar que também é importante a gente ter vínculos. Não é do tipo, que fulano vai te indicar por emprego. Isso daí, óbvio, pode acontecer. Mas se as pessoas não te conhecem, elas têm que, pelo menos, sabe? Você tem que ser, naquele ciclo da sua faculdade, ter uma boa relação com os professores, com seus outros colegas, porque você nunca sabe com quem você vai trabalhar depois. Isso daí é dica pra Isso é vida. verdade. Isso é verdade. Aí você tem que ser sociável também. A Dani está falando aqui que ela foi uma que não explorou a universidade e o curso como poderia. Pois Sim. é, mas acho que nunca é tarde, sabe? Eu sou muito defensora do ambiente digital nesse sentido, porque aqui a gente consegue, quem fala muito sobre isso é o Zygmunt Bauman, né? Apesar dele ser um crítico, ele, Uhum. ele alerta muito para a questão das comunidades, de como você consegue se aproximar de pessoas que têm gostos Interesse em similares, têm os comum. mesmos interesses em comum. Então, o ambiente digital ele aproxima, né? Ele aproxima bibliotecários que não se formaram juntos, que nunca Sim. trabalharam juntos, como eu e você. Hoje estamos aqui passando nossa experiência, falando sobre diversas coisas, que a gente já falou de várias coisas aqui. E você realmente criar uma comunidade de bibliotecários engajados em contribuir um com a vida profissional do outro. Quantas oportunidades aí já não surgiram nesses encontros virtuais, né? Sim, não, Então, e isso faz bem para a área como um todo, né? Eu acho que cada conexão que acontece, você faz a área se fortalecer num todo mesmo. exatamente, cria consciência de classe, né? Que é o que uma seguidora estava falando aqui, que a gente não tem muita consciência de classe. Acho que é Cláudia o nome dela, não, aqui não Uhum. aparece direito. Clauzinha. É, Sim. e eu acho que é isso mesmo, né? Bom, Thalita, eu queria só te perguntar mais duas coisas. Primeiro, é, quais são os seus planos para 2020? O pessoal que não chegou aqui no No início da começo, live, né? né, ainda tinham 5 pessoas, mas queria te perguntar quais são, né, os seus planos para 2020, como você pretende expandir aí o Santa, né? Primeiro essa pergunta. Tá. Então, gente, meu plano é dominar o mundo. Pink cérebro. Vamos dominar o mundo. Mas para começar, a gente vai lançar um site novo em março. Então, estava falando no começo do dia que tô de férias agora, recesso e férias. Então, eu vou me dedicar a montar materiais novos e cursos novos para em março, na semana do Dia do Bibliotecário, a gente vai lançar esse site novo para vocês. E também vai ter bastante material gratuito, que eu quero que a maioria dos bibliotecários consiga ter uma noção bacana do nosso trabalho. E em 2020, quero fazer mais parcerias, quero trazer mais pessoas para trabalhar comigo, assim, novos professores, novos cursos, que o Santa, ele vai não só falar de concurso, né? A gente já está nessa mudança, mas eu também quero que o Santa vire um site mesmo de capacitação, que a gente tenha cursos que possam ajudar o bibliotecário que já trabalha, ou que já é servidor, ou que está na faculdade. Então, eu recebo muitas demandas, né? As pessoas me mandam muitas mensagens pedindo vários tipos de conteúdo. Então, ano que vem, a gente vai tentar centralizar isso para oferecer
o que o usuário quer, né? Que esse é o verdadeiro É, marketing. é. E é o verdadeiro trabalho do bibliotecário, né? É atender Sim, demanda, a informacional. exatamente. E Então, qual é o aguardem, quem último? viver verá. Isso aí. E qual é, assim, o último conselho para quem você, o último conselho que você dá para quem quer começar a produzir conteúdo, para os nossos bibliotecários aí que estão querendo se aventurar? Sim. Então, eu acho que é bom você entender os seus limites de exposição também. É, assim, como você quer se portar, como é que você vai trabalhar a sua imagem, se você vai fazer um trabalho que é totalmente desassociado de você, porque tem pessoas que conseguem fazer esse tipo de coisa, que eu acho bem interessante também, ou se você quer levar o seu trabalho mesmo, a sua rotina, que eu tenho visto pessoas que trabalham com biblioteca escolar fazendo um trabalho maravilhoso, né? No Instagram, mostrando técnicas que elas estão usando, atividades, isso eu acho muito interessante. Então, eu acho que o começo é você pensar grande, assim, mesmo que você comece pequeno, pense como aquilo vai poder reverberar. Mesmo que não seja uma coisa, eu não quero ganhar dinheiro e tal, só quero fazer por prazer. Beleza, mas pensa que aquilo vai atingir um monte de gente e se planeje, né? Sim, mesmo que você poste uma vez por semana, é aquilo que a gente estava conversando. A constância é mais importante do que você dar um sprint e depois desaparecer, É né? verdade. Então, a produção de conteúdo, eu acho que ela tem que ser um exercício de planejamento, de paciência e também de autoconhecimento. Então, conforme você for conhecendo as suas dificuldades, porque aí você vai ter que saber o que você tem que melhorar. Eu não tenho confiança em escrever textão. Então, eu tenho que treinar, né? Sei lá, vou fazer um curso sobre isso. Ou então, eu não sei nada de marketing, vou fazer um curso sobre isso. Ou então, vou pesquisar coisas na internet, né? A gente está numa era que tem muito material bom, gratuito, que você pode ter Exatamente. acesso. Então, é muito mais organização e planejamento do que realmente, assim, você é um talento da comunicação. Hoje em dia, a É, gente tem muitas técnicas e formas. E, claro, você tem que ter vontade, né? Para é produzir verdade. conteúdo, tem que ter vontade. E a habilidade a gente desenvolve, né? A gente não nasce com ela, a gente Com desenvolve com a certeza. experiência. Com Thalita, certeza. queria te agradecer muito por esse papo maravilhoso, que não coube numa live. E eu acho isso muito legal, porque isso mostra o quanto que a gente tem para contribuir, né? Em uma hora não dá tempo, realmente. Sim. E com certeza eu vou te convidar outras vezes, tá? Eu Valeu. já sei que você ainda tem muito para contribuir com a gente. Quero te agradecer pelo seu trabalho com Santa, por tudo que você já fez, por tudo que você ainda vai fazer, né? Com essa evolução aí, esse salto quântico que o Santa vai dar em 2020. E estamos Deus ansiosos, quiser. aguardando a Semana do Bibliotecário para esse lançamento maravilhoso, cheio de novidades e contribuição pertinente para a nossa área. Tá bom? Tá bom, gente. Também quero agradecer o convite, Bibliomarte. Vocês estão arrasando, estou gostando muito dos conteúdos. Fico muito feliz sempre de poder trocar ideia. E eu gosto muito de quebrar um pouco esse estereótipo, porque eu acho que às vezes as pessoas têm uma visão de que eu estou muito distante, mas eu sou uma pessoa absolutamente acessível. Acessível, com certeza. Eu não sei se eu que sou muito assim, muito ousada, e já vou logo falando com todo mundo, porque você sempre foi muito receptiva, Sim. muito Não, assim, porque eu gente sempre boa brinco comigo. com. Gente, eu trabalho num lugar público, então quem quiser me ver pode ir na Uniria, da Voluntários da Pátria, de 3 às 9. Eu estarei lá. É Não só tem nada, chegar, querido. Dá um não tem abraço nada e vamos de, trocar uma ideia. não tem nada de estrelismo, né? Mas é muito importante bater esse papo e mostrar para as pessoas que nós somos pessoas normais, né? Com erros e acertos. Estamos aí produzindo conteúdo na área. E assim, se eu falar alguma besteira ou se eu falar alguma coisa errada, o que eu quero é que as pessoas respeitosamente, né, me avisem para a gente poder evoluir junto. Então, É, muito obrigada a todo mundo que acompanha o meu trabalho, que está me dando essa autoestima de eu poder ser eu mesma, né, produzindo os meus textos e as aulas também.
Então, tudo se entrelaça muito com a minha vida pessoal, com a minha evolução pessoal. Então, eu não posso deixar de agradecer todo mundo por isso. E é isso, gente. Espero que vocês acompanhem o trabalho de Santa. E ano que vem vai vir coisa boa. E vamos juntos aí para botar a bioteconomia na boca do balão. Isso aí, gente. Tá bom? Um beijo. Beijo. E bom dia, vamos gente. mais tarde, ó. Mais tarde tem Mengão, gente. Não esqueçamos Tchau. disso. Beijo. Tchau, Mike. Beijo, obrigada. Tchau, beijo. Tchau.